Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir com o módulo de Microsoft Excel. Agora nós vamos ver um assunto conhecido como alça de preenchimento. É um assunto que é muito abordado, não se cobra sobre o nome, se cobra sobre o uso dela. Então nós vamos conhecer agora tudo que precisamos conhecer sobre alça de preenchimento, exceto a alça com fórmulas, que é um motivo de uma outra aula só sobre isso, certo? Então, vamos lá. Microsoft Excel, vídeo 6, vamos falar sobre a alça de preenchimento. Como a alça de preenchimento atua com números, como a alça de preenchimento atua com textos e como a alça de preenchimento atua com listas prontas, que são tipos especiais de texto. Basicamente é isso que a gente vai ver. É tranquilo demais, muito tranquilo mesmo, ok? Então vamos lá, saindo da tela do Excel, nossa tela ainda configurada como estava na versão anterior, né? Vamos brincar um pouquinho aqui com o Microsoft Excel, tá? Vamos dar zoom aqui, vamos aumentar o zoom. Que coisa engraçada. Olha que coisa engraçada. Eu vou fechar aqui as janelas. Vocês não estão nem percebendo, mas o meu computador está abrindo o Microsoft Excel 2013, não 2016. A diferença é pouca, certo? Mas ó, vamos ver aqui agora. Agora foi o Excel 2016. Você reconhece a diferença entre o Excel 2013 e o 2016, que você percebe aqui em cima, está muito verde e cinza aqui. O Excel 2013, ele é assim, ó. Vamos abrir o Excel 2013 ao mesmo tempo. O Excel 2013, ó, né, ele só abre um, ele não abre as duas versões. Vamos para o Excel 2013 separado aqui, vamos abrir ele separadamente. Pronto, ó, perceba, está tudo branco aqui em cima. As guias são basicamente as mesmas, os comandos são basicamente os mesmos, só que a interface é diferente, é um pouco diferente, certo? Então, eu vou aqui abrir o Excel 2016, certo? Uma das coisas que eu acho que ficou muito melhor, muito mais agradável, é que as guias ficavam no Excel 2013, eram todas em maiúsculas. Ficava uma letra horrível de ler o negócio, e aqui ficou mais agradável. Essa cor do Excel 2016 ficou mais agradável. Bom, deixando de frescura, de agradável, que eu não estou aqui para comparar moda, para fazer comentário de moda do Excel, vamos trabalhar, certo? Quem é ou o que é a alça de preenchimento? A alça de preenchimento é isso aqui. Este pequeno quadradinho, olha só, vamos dar um zoom bem mais interessante. Esse pequeno quadradinho que fica... sabe o que aconteceu? Eu botei o mouse lá e aí pronto. Este pequeno quadradinho que você está vendo aí, na extremidade inferior direita da célula. Esse quadradinho aqui, quando a gente põe um mouse nele, o nosso mouse deixa de ser uma cruz de ambulância para ser uma cruzinha fininha, certo? Então, eu estou falando deste quadrado, tá? Então vamos fazer o seguinte. Agora, sai daí um pouquinho e vamos riscar para você entender. Bem-vindo, conheça a alça de preenchimento. Quando a célula está selecionada, uma borda rodeia a célula e na extremidade inferior direita da célula aparece esse pequeno quadradinho. Esse pequeno quadradinho, como o nome já diz, ele te ajuda a preencher a planilha. É uma alça que você pode arrastar que te ajuda a preencher a planilha. Mais importante do que saber o nome dela ou saber quem ela é saber como ela funciona. É isso que importa para você. Vamos saber como é que ela funciona agora. Ok? Voltando aqui o zoom. Normal. Certo. Eu vou pegar uma palavra, vou escrever aqui a palavra casa. Certo? Vou dar Enter. Vou voltar à célula e vou clicar na alça. Quando eu clico na alça, eu posso arrastar para baixo, para a direita, para cima ou para a esquerda, certo? Eu posso arrastar para 4 direções. Eu não posso arrastar a alça pela diagonal, não dá. Tem que ser uma dessas 4 direções. Quando você arrasta, a primeira coisa que você precisa saber é que a alça pode ser usada para apagar a célula. Se você clica na alça, né? Olha só, vamos ver isso bem mais de perto. Se você clica na alça e arrasta para o meio da célula, você apaga o conteúdo. Vamos de novo. Você percebeu que quando você arrastou para o meio da célula, ela ficou meio cinza, meio fraquinha? Cliquei e arrastei. Pronto. Nesse momento, ela vai apagar a célula. Beleza? Tranquilo.
Mas se eu não arrastar para dentro da célula, eu posso fazer o quê? Bom, se eu não arrastar para dentro da célula, eu posso arrastar para baixo, clico e arrasto. Eu posso arrastar para a direita, eu posso arrastar para cima e eu posso arrastar para a esquerda. Ó, certo? Em todos os casos, o que a alça fez? A alça replicou o valor textual. Note bem, a alça ela não copia sempre. Texto, ela copia. Ok? Então, qual é o comportamento da alça de preenchimento quando você usa ela com uma célula que contém texto? Ela copia o texto. Exceto em alguns casos. Quer ver? Que casos seriam esses? Casos como uma célula que contenha texto seguido de número. Quer ver? Eu vou brincar aqui com você e vou fazer assim. Aluno 1. Pronto. Aluno 1 é uma célula textual. Isso aqui é texto, não é número nem é cálculo, é texto. Quando eu puxo para baixo, é o que acontece. Aluno 2, aluno 3, aluno 4, aluno 5. Vê. Legal, né? Então ele pega o texto, percebe que é um texto seguido de um número, e aí quando você puxa para baixo, ele faz o incremento de 1 para 2, de 1 em 1, certo? Ah, mas veja só, é uma coisa que eu preciso mostrar para você agora. Eu vou tirar o zoom, que aí a gente consegue ver mais amplamente. Eu vou colocar jogo 5, certo? Se eu arrasto, aqui a gente vai ver como é que a alça ela trabalha quando ela tem que fazer uma sequência. Palavras normais, textos normais são replicados. Textos seguidos de números vai se fazer uma sequência numérica no final, mas as células são sempre texto. Agora, justamente quando há sequência, olha o que a alça de preenchimento faz. Eu vou clicar na alça de preenchimento, vou arrastar para baixo. Ele faz 6, jogo 7, jogo 8, jogo 9 e assim sucessivamente. Se eu puxar para a direita, ele também faz jogo 6, jogo 7, jogo 8 e assim sucessivamente. Ok? Então não esquece disso. Quando você puxa pela alça, quando você seleciona uma célula e arrasta pela alça de preenchimento para baixo ou para a direita, vai haver um incremento, um aumento nessa sequência. Ok? O que vai acontecer contrário é o seguinte: se você puxar para cima ou arrastar para a esquerda, vai haver o decremento. Quer dizer, jogo 5, se eu puxar para cima, vira jogo 4, jogo 3, jogo 2. Se eu puxar para a esquerda também, vira jogo 4, jogo 3, jogo 2 e assim sucessivamente. Certo? Isso é lógico. Isso era o que se esperaria, né? Então, sempre dessa forma. Aí eu vou chegar aqui no jogo 5 e vou puxar para cima, ó. Jogo 4, jogo 3, jogo 2. Que legal, eu vou puxar agora para a esquerda. Jogo 4, jogo 3. Então, a alça de preenchimento usada com textos apenas replica o texto. O texto é copiado. A alça de preenchimento usada para textos que são terminados em número, ela faz a sequência. E quando a alça de preenchimento faz uma sequência, o sentido do arrasto e a direção do arrasto importam. Para baixo e para a direita incrementa. Para cima e para a esquerda vai diminuir, vai decrementar. Ok? Vamos lá, tem mais. João, tem mais algum segredo com texto? Tem. Existem no Excel listas personalizadas, certo? Essas listas personalizadas são 4 conhecidas. Primeiro, dias da semana por extenso, dias da semana abreviado com 3 letras. Por exemplo, DOM. DOM é a abreviação de domingo. Se eu puxar para baixo, ele vai fazer segunda, terça, quarta, quinta, tudo abreviado com 3 letras. Se eu puxar para a direita, ele faz segunda, terça, quarta. Se eu puxar para cima, ele faz sábado, sexta, quinta. Se eu puxar para a esquerda, para cima foi ao contrário, né? Foi descendo sábado, sexta. Olha aí. Mesma coisa, lógica, é só a mesma lógica, não precisa se preocupar. Então, dias da semana abreviados com 3 letras. Dias da semana por extenso, né? Sábado, certo? Escrevi sábado. Se eu puxar para baixo, ele faz domingo, segunda-feira, terça-feira. Ó, certo? Se eu puxar para a direita, ele faz domingo, segunda-feira, terça-feira. Ó, certo? Se eu puxar para cima, ele faz sexta-feira, quinta-feira, quarta-feira. Se eu puxar para a esquerda, da mesma forma, sexta-feira, quinta-feira. Precisa
decorar isso? Não, é só entender. Então, quais são as listas personalizadas do Excel? São 4. Dias da semana e dias da semana abreviados com 3 letras. E mais 2 que a gente vai ver agora. Quais são as 2 que a gente vai ver agora? Meses. Meses. Abreviado com 3 letras e meses por extenso. Como, por exemplo, março. Março. Puxei para baixo. Ele vai fazer o que, pessoal? Abril, maio, junho, julho. Certo? Puxei para cima. Ele faz o que? Fevereiro, janeiro, dezembro do ano passado. Certo? A sequência faz essa. Faz a volta assim. Então, março, puxando para trás, fevereiro, janeiro. Ok? Março para a direita significa abril, maio, junho. Tudo bem? Pronto. E se eu fizer isso com os meses do ano também com 3 letras, né? Então, agosto. Certo? Agosto abreviado, setembro, outubro, novembro. Agosto abreviado, vira julho, junho, maio. Agosto, setembro, outubro, agosto, julho, junho. Ok? Alguma dúvida? Espero que não. E não adianta você dizer que não tem dúvida, porque eu não consigo ouvir. Eu tenho esse vício perguntar se tem alguma dúvida, como se eu fosse ouvir vocês dizendo: não, João, tá tudo bem, eu não estou com dúvida. Pode continuar. Vamos lá. Certo? Já vimos como é que a alça de preenchimento se comporta com texto e com as variantes de texto. Texto terminado em número e listas personalizadas, listas especiais, que são texto, mas que já estão gravadas no Excel como listas predispostas, pré-definidas. Certo? Agora vamos ver como é que a alça de preenchimento trabalha com número. Certo? Eu vou pegar um número aqui e vou escrever 6. Certo? Se eu clicar nesse 6 e arrastar para baixo, o que você acha que acontece? Você diz assim, 7, 8, 9, 10. Não. Um número no Excel, ele é sempre replicado. Se você arrasta, ele é sempre replicado. Ah, João, mas aí é burrice, não? O Excel não podia fazer uma sequência numérica? Podia. Mas para fazer uma sequência numérica, a primeira coisa que você tem que fazer é definir que sequência é essa. Qual é a sequência numérica que o Excel usa? Você vai ter que definir quais são os 2 primeiros itens da sequência numérica. Então, ponha isso na sua cabeça, rápido. Se você escreve uma célula com um número e puxa para qualquer direção, o número é replicado, como se fosse um texto. Certo? Para fazer uma sequência numérica, você tem que fazer isso. Ó. Por exemplo, eu quero fazer uma sequência numérica de 3 em 3. Aí eu boto 1 na primeira célula e boto o segundo item na segunda célula. 1 e 4. Aí eu seleciono 1 e 4 e puxo na direção do movimento. Mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Ó. 1 e 4. Aí depois vem 7, 10, 13, 16, 19. Então, em outras palavras, para fazer uma sequência numérica no Excel, eu tenho que, usando a alça, eu tenho que escrever no mínimo 2 dos itens da sequência. A diferença entre eles resultará na razão da progressão aritmética. Isso aqui que apareceu aqui é uma progressão aritmética, é uma PA, certo? A razão dessa PA é a diferença entre os 2 primeiros itens. Eu escrevi 1 e escrevi 4, a diferença é 3. Arrastando para baixo, haverá sempre a diferença de 3 em 3 em cada item da sequência, ok? E isso também segue a mesma norma, porque se eu puxasse daqui essas 2 selecionadas, se eu puxasse para cima, ele iria fazer os itens de menos 3 em menos 3. Então, o 1 viraria menos 2, o menos 2 viraria menos 5, e assim sucessivamente. Ok? Então, o meu arrasto daria esse resultado. Eu só não conseguiria arrastar para o lado aqui. Porque, veja só, 1 e 4 estão dispostos um em cima do outro. Se eu puxar para o lado ou puxar para o outro, ele vai repetir 1 e 4, 1 e 4, 1 e 4. Por quê? Porque ele não percebeu entre as 2 células laterais uma razão. Em outras palavras, para você fazer uma sequência aritmética, uma progressão aritmética, você tem que escrever 2 números no mínimo e selecionar os 2 e arrastar na direção em que eles estão. Se eles estão um em cima do outro, não adianta arrastar para o lado. Se eles estão um do lado do outro, não adianta arrastar na vertical. Certo? Portanto, vai ser isso aqui. Por que eu desliguei minha imagem, né? Vamos cortar aqui. Eu vou refazer a nossa progressão fazendo assim. Vou escrever aqui o número 2, aqui embaixo o número 7. Vai de 5 em 5, né? Selecionei,
Puxei para baixo, 12. Puxei para baixo, 17, 22, 27. Ok? Se eu selecionar isso aqui e puxar para cima, aí vai ser 2 menos 5, menos 3. Menos 3 menos 5, menos 8. Menos 8 menos 5, menos 13. E assim sucessivamente. Tá? Mas se eu selecionar 2 e 7 e puxar para o lado, ele vai replicar o 2 e o 7. Se você quer fazer uma progressão aritmética lateral, então você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que escrever assim, 1 e 3. Selecionar ambas e puxar para o lado. Você vai ter que escrever elas uma do lado da outra, certo? Porque escrever 1 e 3 assim, uma do lado e puxar para baixo, não adianta, do mesmo jeito. Tudo bem? Bom, isso é Excel mexendo com números, é a alça de preenchimento mexendo com números. Vamos lá. A alça de preenchimento agora mexendo com alguns números especiais. Existem basicamente 2 tipos de números especiais que a gente usa, que são datas do tipo dia, mês e ano e datas do tipo mês e ano. Veja só, se eu pego aqui uma data do tipo dia, mês e ano, 7/8 de 2017. 7 de agosto de 2017, ok? Tá aqui. Virou é uma data. Tudo bem, toda data no Excel ela é um número. É uma coisa que a gente precisa aprender também no decorrer toda. Eu vou pegar um videozinho pequeno e explicar isso sobre data é número, certo? Quando eu puxo para baixo, ele vai incrementar de um dia em um dia. Então, 7/8 vira 8/8, 9/8, 10/8, 11/8 de 2017. Tá vendo? Se eu puxar para cima, decrementa. 6/8, 5/8, 4/8. Se eu puxar para a direita, incrementa de dia em dia. Ó. João, o que foi que aconteceu? Gente, não estranha. Quando acontece de aparecer um bocado de jogo da velha aqui, isso é um erro visual. Isso é uma informação de que o número não coube. O número não coube onde? Na célula. A célula é muito estreita, não tem largura suficiente para apresentar o número. Então, sempre que aparece esse excesso de jogo da velha, é porque o número não coube. Aí você resolve como? Você resolve aumentando a largura aqui, ó, da sua coluna. Seleciona aqui as colunas, dá 2 cliques e aí elas se adaptam ao tamanho, certo? Então, veja só. De novo, 8/8, puxando para a lateral, vira 9, vira 10, vira 11/8. Tá vendo? Incrementa. Se eu puxar para a esquerda, decrementa. Então, nas datas do tipo dia, mês e ano, nós temos o quê? Nós temos incrementos ou decrementos de dia em dia. Também existe esse tipo de data, ó, fevereiro de 2017. Quando você escreve esse tipo de data no Excel e você arrasta para baixo, ele faz de mês em mês, ó. Tá vendo? Então, fevereiro, puxei para cima, janeiro de 2017, puxei para cima, dezembro de 2016, novembro de 2016, ó. Então, quando você faz isso, o incremento ou decremento, de acordo com a direção e o sentido, é de mês em mês, tá? Bom, e aí a gente chega no final da alça de preenchimento. Olha que legal. A única coisa que eu preciso mostrar para vocês sobre a alça de preenchimento é que você não precisa necessariamente arrastar a alça de preenchimento. Me permita só mostrar isso para você assim. Eu vou pegar aqui umas células e vou botar aqui João, Ana, Pedro, Mateus e Libório. Certo? 4 nomes. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou querer que essas pessoas elas sejam atendidas uma após outra, em dias diferentes, um dia após o outro. Então, o João vai ser atendido no dia 21/5/2017. Pronto. O João vai ser atendido no dia 21 de maio de 2017. Logo, Ana vai ser atendida no dia 22/5, Pedro no 23, Mateus no 24, Libório no 25, certo? Eu poderia usar a alça para isso. É só arrastar aqui e pronto, preenchi minha planilha. Rapidinho, certo? Mas olha que coisa interessante. Quando você escolhe usar a alça, você pode arrastar e passar dos dados. Não pode? Claro que pode, acabei de fazer isso, certo? Você também pode arrastar e parar antes. Parar no Pedro aqui e não completei. Beleza, beleza. Mas tem uma técnica que é super legal, que é o seguinte. Se você tem uma coluna preenchida à esquerda e você tem um dado que você quer usar a alça, você pode apontar e dar 2 cliques na alça. Quando você dá duplo clique na alça, ele preenche a alça
até o momento que encontra a coluna anterior preenchida. Ok? Então ele não passa nem para antes, ele para exatamente onde a coluna à esquerda foi preenchida. Certo? Então se na prova vier algo assim, vier uma imagem como essa, em que você tem aí alguns dados, eu vou continuar aqui, como por exemplo, de Janira, João, Luiz, pronto, eu coloquei aqui, mas perceba, o que eu tenho aqui é uma coluna A que não está ininterrupta, ela tem uma lacuna aqui. Se você usa o duplo clique aqui, se você usa, ele vai preencher até onde encontra a coluna preenchida, ó. Ele não continua. Então, uma foto como essa podia dizer que vai ficar preenchida até a célula B9. Não, não vai ficar preenchida até a célula B9. Vai ficar preenchida até a célula B5, porque a coluna esquerda está ininterrupta até a célula A5. Se eu colocar outra coisa aqui, como por exemplo, Paula, aí, olha o que vai acontecer. Está tudo preenchido? Tá. Eu vou dar duplo clique, ele vai descer até o Luiz. Pronto, ele preencheu todo mundo. Preencheu o que era para preencher em todo mundo. Ok? Portanto, alça de preenchimento, duplo clique, permite o preenchimento exato até combinar com a coluna esquerda, até a linha preenchida ininterruptamente na coluna esquerda, ok? Você está expert em alça de preenchimento agora. Eu tenho certeza absoluta. A alça de preenchimento, a gente só precisa saber o que a alça de preenchimento faz com fórmula. Só isso. Saber o que a alça de preenchimento faz com fórmula, que é o que mais cai. E isso vai ficar para o nosso próximo vídeo, porque neste vídeo nós vamos trabalhar agora com o seguinte material de apoio. No material de apoio, lá no seu Libre Web Player, você vai no capítulo de Microsoft Excel e vai no tópico usando a alça de preenchimento. Dentro dele tem um subtópico, direção e sentido do arrasto em sequências. É o suficiente. É um material que tem um bocado de segredo, mais do que esse que a gente viu aqui no vídeo, um bocado de coisa para você entender, ler, para você sedimentar o conteúdo e testar se você não cai nas armadilhas que eu preparei nas questões propostas de 21 a 25. Responda no seu material, no capítulo de questões, as questões propostas de 21 a 25, ok? Agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco. A gente se vê no nosso próximo vídeo, o vídeo de número... Vídeo 7, né? Esse aqui foi o nosso vídeo 6. Vamos lá. Sai, João, qual é o vídeo? Vídeo 6, alça de preenchimento. A gente se vê no vídeo 7. Ok? Um abraço.